Olá, tudo bem? Se você não assistiu os vídeos anteriores, é muito importante que você assista para poder entender o que eu vou falar aqui hoje, ok? Os links estão na descrição desse vídeo. Bom, recapitulando o que vimos no vídeo anterior, tudo que Deus cria não eleito, e para tudo que Deus cria, Ele prescreve leis. E os anjos atuam na terra para que as leis de Deus sejam cumpridas. Com relação ao homem, os anjos de Deus também têm a função de protegê-los. É claro que existem exceções a esta regra, mas de modo geral é função dos anjos proteger a humanidade. É uma das funções dos anjos. Daí que vem a história do anjo da guarda. Bom, mas antes dos homens serem criados, vimos que a Terra foi habitada inicialmente pelos anjos. E a Terra, como a ciência comprova, tem milhões de anos. E possivelmente este foi o período em que os anjos governavam a Terra. Neste tempo, no Kairós de Deus, o anjo responsável por transmitir o conhecimento aos demais era Rei Léo. E agora você vai entender o porquê este anjo caiu. Bom, a palavra de Deus nos revela que no céu existem 26 tronos. São 24 tronos dos anciãos e mais 2 tronos, o de Jesus e o de Deus. Vamos ver isso? Abra comigo em Apocalipse 4, vamos ler o verso 4. E ao redor do trono havia 24 tronos. Se você quiser grifar isso na sua Bíblia, é interessante. E via sentados sobre eles, sobre os tronos, 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Agora, veja o que está escrito em Apocalipse 3, verso 21. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Como a gente pode ver, são 24 tronos. 24 tronos dos anciãos, um trono de Jesus e um trono de Deus. E conforme Rei Léo ia na presença de Deus, é possível a gente imaginar que ele conseguia ver o trono vazio, ao lado do trono de Deus. A gente vai ver isso depois. Só que ele não imaginava que este trono seria a prova do anjo, seria a prova que ele deveria passar. E para que ele fosse eleito, seu coração estava sendo sondado. Agora, como você revela o coração de alguém que está querendo o seu lugar? Você dá a esta pessoa a condição dela imaginar que isso é possível. Por exemplo, você quer saber se aquela sua amiga, aquele seu amigo tem inveja de você e quer tomar o seu lugar? Dê a ele a chance de imaginar que isso é possível. Então, ele vai revelar o coração. E foi exatamente isso que Deus fez. Vendo que o anjo começou a se sentir o cara mais importante do céu, Deus permitiu que ele visse o trono vazio. E analisando o texto, isso fez com que ele pensasse que Deus, com medo de ser superado, o exilou na terra. Pois abaixo de Deus ele era o mais reluzente, o mais poderoso, e não havia mais ninguém mais bonito e mais poderoso do que ele. Em Isaías 14, verso 16, diz que quando ele falava, a terra estremecia. Ele era um anjo poderoso. Então ele pensou, aquele trono vazio só pode ser meu. Pois eu não sei se você sabe, mas a Bíblia revela que Jesus era um mistério escondido de Deus. Nem os anjos sabiam da existência de Jesus. Vamos ver isso? Está em Colossenses capítulo 1, verso 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Quer dizer, Rei Léo não sabia que aquele trono já tinha um dono, e como ele não via ninguém abaixo de Deus mais poderoso do que ele achou que Deus, com medo de ser superado, o exilou na terra. Veja o que ele diz em Isaías 14, verso 13. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Veja que ele não queria o trono de Deus. Ele foi muito mais soberbo. Ele diz que exaltaria o trono dele, acima do trono de Deus. Pois se ele quisesse o trono de Deus, ele estaria reconhecendo que Deus é o máximo que ele poderia chegar, que é ser igual a Deus. E se você analisar, ele foi muito mais soberbo. Ele dizia que exaltaria o trono dele, acima do trono de Deus. E pior, ele convenceu outros anjos negociando posições para ajudá-lo a tomar o trono junto com ele. Vamos ler, abre Ezequiel 28, vamos ler o verso 16. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei profanado no monte de Deus.
e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o seu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Veja que ele não pecou uma vez e caiu, ele pecou várias vezes. Aí eu te pergunto, por que Deus não parou ele na primeira vez que ele pecou? Porque se você analisar, o texto diz que ele era perfeito nos teus caminhos, desde que foi criado. E o texto aqui diz que ele cometeu uma multidão de iniquidades. Eu vou te dizer, porque ele era um sacerdote de Deus na terra. E porque era sacerdote, ele tinha uma proteção especial de Deus. Ele tinha sobre ele um peitoral com 12 pedras, que simboliza a proteção de Deus nas 12 áreas da vida de um sacerdote. E quando você usa esse peitoral, nem Deus pode ir contra você. Pois se Deus fosse contra ele, na condição de sacerdote, Deus estaria indo contra a sua própria lei. E Deus não quebra as suas próprias leis. Inclusive, quando você vê um ministério se levantando contra outro ministério, das duas uma. Ou o que está se levantando é menino na fé, ou não é de Deus. Porque Deus não se levanta contra ministérios, irmão. Eu não sei se você se lembra lá em Lucas capítulo 9, verso 49, quando João tenta impedir um homem que estava expulsando os demônios em nome de Jesus, né? E Jesus diz, não faça nada. Se ele é por nós, não é contra nós. Por isso, Deus não podia fazer nada contra Rei Léo, pois sobre ele estava a sua proteção, a cobertura de Deus, por causa do peitoral que ele usava. Vamos ver isso? Primeiro vamos ver como era o peitoral. Abra em Êxodo 39, vamos ler a partir do verso 9 até o verso 13. Quadrado era, duplo fizeram o peitoral, e o seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de sárdio, de topázio e carbúnculo. Esta era a primeira ordem. A segunda ordem, de uma esmeralda, de uma safira e um diamante. A terceira ordem, de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem, de um berilo, de um ônix e de um jaspe. Se você reparar, são 4 ordens de pedras, com 3 pedras cada ordem, dando um total de 12 pedras. Vamos contar? Sárdio, topázio, carbúnculo, esmeralda, safira, diamante, jacinto, ágata, ametista, ônix, jaspe e berilo. Essas 12 pedras cobriam o sacerdote que usava esse peitoral, protegendo ele até mesmo de Deus. Uma prova disso está em Números capítulo 12. Arão, que era sacerdote de Deus e que tinha um peitoral desse, junto com sua irmã Miriam, começaram a falar mal de Moisés. Eu não sei se você lembra dessa história. E Deus então se ira contra eles. Mas só Miriam fica leprosa, apesar de Deus ter se irado com os dois. Mas só Miriam fica doente, porque ele usava o peitoral. Por isso que a ira de Deus não caiu sobre Arão. E eu não sei se você sabe, mas chegou um momento que Deus decidiu matar Arão. E ele não podia, por causa do peitoral que ele usava. Então Deus chamou Moisés e disse, Moisés, eu quero matar o seu irmão, eu vou matar o seu irmão, e você vai me ajudar. Você vai pegar o seu irmão e o filho dele, Eleazar, e vai subir até o cume do Monte Or. Lá você vai tirar as vestes dele e colocar no filho dele, e ali Arão vai morrer. E assim foi. Isso está em Números capítulo 20, a partir, se não me engano, 23. Então, por causa desse peitoral de pedras, Deus não podia impedir Rei Léo de fazer o que ele estava fazendo, até o dia que o próprio anjo abriu mão da cobertura de Deus. Veja, abre em Ezequiel, capítulo 28, verso 13. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura. Marque essa parte na sua Bíblia, grifa aí, de toda pedra preciosa era a cobertura do anjo. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Presta atenção nisso. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. A melhor tradução desse texto é de Almeida Corrigida Fiel. A NVI coloca palavras que não estão no original e ainda tira o pífaros e os tambores.
Agora, vamos contar quantas pedras aparecem nesse texto. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Ouro é pedra? Não, ouro é metal. Ele trocou a terceira ordem de pedras por ouro. Faltam 3 pedras. Falta o jacinto, a ágata e a ametista. Ele retirou as pedras e colocou ouro no lugar, na ânsia de ser igual a Deus. Ele via que no céu tinha muito ouro. E ele abre mão da proteção de Deus e troca as pedras que protegiam ele por ouro. E se você perceber, todo mundo que tem muito ouro é arrogante, orgulhoso, se sente melhor que os outros, se sente quase um Deus. Agora você vai entender uma coisa muito importante. O fato do anjo ter trocado as pedras por ouro é o motivo pelo qual todo cristão deve levar seus dízimos e ofertas na igreja. Porque toda vez que você vai para a presença de Deus e retém o ouro, você está agindo como anjo, que confia mais no ouro do que na proteção de Deus. Mas você pode pensar, eu não tenho ouro, só tenho dinheiro. Na verdade, o dinheiro é lastro de ouro, pois todo o dinheiro que nós carregamos precisa de ouro para ser produzido. Você não pode produzir dinheiro sem ouro. Aliás, alguns presidentes fizeram isso e quebraram a economia do país. Então, quando você vai para a presença de Deus e entrega o ouro, você está fazendo o caminho inverso do anjo, dizendo, Senhor, eu abro mão do ouro porque confio na tua cobertura. E você não precisa se preocupar com ouro, porque no peitoral tem o diamante e a esmeralda, que é a proteção de Deus em sua vida em relação às finanças. Agora, olha que interessante. Cada pedra tem um significado e representa a proteção de Deus em uma área específica na vida da pessoa. Por exemplo, o jacinto é a pedra da mansidão. E no verso 16 de Ezequiel 28 diz o seguinte, olha, na multidão do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Ou seja, ele se tornou violento. E a ágata é a pedra da simplicidade. E o verso 17 diz o seguinte, ó, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. E a ametista é a pedra da humildade. Ó, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. E olha o que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 8, verso 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quer dizer, quem dá a revelação de Deus agora para você é Jesus. E Jesus era uma pessoa simples, certo? Agora, olha o que Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esses foram os motivos pelo qual o anjo caiu. Desejou um trono que nunca foi dele e corrompeu a terça parte dos anjos junto com ele. Em Apocalipse 12, verso 4 diz assim, a sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas, lançando-as na terra. No próximo vídeo, vamos entender por que os anjos não podem ser salvos e por que Satanás odeia tanto a humanidade. Vamos fazer um panorama do que ele tem feito para atrair as pessoas e corromper a sociedade, tornando-as inimigas de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.